O Centro de Treinamento para Motociclistas tem como objetivo capacitar, formar e treinar os motociclistas sobre o comportamento seguro durante a pilotagem. Para falar sobre o tema, comigo no estúdio o gerente de operação e fiscalização da AMC, André Luiz Barcelos, e o agente de trânsito e instrutor do CTM, Roberto Garcia. Olá, sejam bem-vindos. É uma satisfação a gente poder falar um pouco sobre a questão do nosso CTM e o nosso companheiro Garcia, que é um dos nossos principais instrutores também do CTM. Muito bom. Pode falar. Isso. A gente está com as atividades nesse momento um pouco suspensas, mas já estamos nos preparando para receber os alunos novamente assim que for possível. A gente já começa com uma boa notícia, né? Exatamente. Na verdade, o CTM, ele foi criado ano passado, né, o CTM, e ele faz parte até de uma política de segurança viária que a prefeitura tem. Hoje, Fortaleza, ela se destaca no país como um todo por ter uma política de segurança viária muito bem direcionada. E nós trabalhamos muito a questão dos fatores de risco. E o usuário da motocicleta, ele é sim um fator de risco de acidentalidade viária. Então, nós temos aí o CTM, nosso centro de treinamento, um serviço gratuito, que o objetivo maior dele é treinar esse usuário para que a gente tenha o contraponto da própria fiscalização de trânsito. Esse usuário que está, em algum momento, até sendo fiscalizado, ele tem um treinamento direcionado para que ele entenda o risco, entenda o equipamento dele, entenda o comportamento dele para ter segurança viária. Então é um grande contraponto para a gente, da prefeitura, da AMC, e por isso a importância desse equipamento, de modo geral. Então a gente pode dizer que ele vai pegar de ponta a ponta, no caso, né? Exatamente. O programa. Ele vai pegar aquelas pessoas que estão para se formar, né? Para tirar a carteira, digamos assim. Vai fazer uma reciclagem com quem já está na condução dessa moto e também essa parte de educação para quem sofreu alguma infração, no caso. Exatamente, tem esse foco. Ele pega tanto o usuário que acabou de tirar a habilitação, e a gente sabe, né, Garcia, que a gente tem algumas deficiências, né? Muitas vezes o usuário da moto, ele acaba aprendendo só a fazer o teste, não é isso? É bom até uma experiência lá do CTM, quando a gente pega esse tipo de usuário, né? Geralmente, alguns alunos que chegam, eles não têm experiência prática em via pública. Infelizmente, o nosso sistema hoje ele ainda é um pouco deficiente no que diz respeito à prática em via pública. Então, ele vai passar por um treinamento básico, ele vai conhecer o equipamento, ele vai conhecer as vulnerabilidades desse equipamento, para que ele tenha a noção exata dos riscos que ele está correndo, porque a gente mostra para ele que a motocicleta é um veículo vulnerável. E para isso ele tem que ter um comportamento muito mais seguro do que o condutor de outros tipos de veículo. E assim, a gente vai ensinar principalmente no que diz respeito à motocicleta, o sistema de frenagem. Como parar uma motocicleta, que hoje é uma das causas principais de acidentes. Ele não consegue frear tempo suficiente para evitar essa Isso, colisão. porque a motocicleta ela exige uma técnica diferente da técnica do automóvel. Porque nós temos diversos tipos de freios e a maioria dos nossos motociclistas hoje que transitam em Fortaleza, eles possuem motos de baixa cilindrada com freios que a gente chama de sistema tambor, que eles não têm a mesma eficiência de um freio ABS, por exemplo. Então ele precisa saber a dosagem que ele vai colocar nas manetes, no pé, e como ele vai dividir essa proporção do freio para que a motocicleta pare com segurança. E também ele vai ter uma noção muito boa de como ajustar determinados componentes da moto, como, por exemplo, como ajustar as manetes do freio, a embreagem da motocicleta, como fazer o ajuste correto do kit, tração, ou seja, a corrente, até que ponto ela pode ficar frouxa ou acochada, para que isso propicie segurança para ele quando ele estiver em via pública. Com certeza. E a gente sempre fala a questão do trânsito do menor para o maior, né? Então você pega uma moto, né, completamente sem um treinamento, né? Tem um carro, tem um caminhão, tem uma rodovia, tem uma estrutura, então ela acaba sendo a mais lesada caso aconteça algum acidente, né? Exatamente. Então, esse usuário, que ele muitas vezes ele sai da autoescola, consegue a habilitação, ele não tem essa noção precisa. Ele faz aquele simulado, mas não tem toda essa... nem a noção do risco que ele está correndo.
E a questão da segurança viária é muito sistêmica. A gente precisa treinar esse usuário para que ele entenda o risco dele, entenda o risco que o veículo traz a ele. E a gente tem a motocicleta, que hoje ela tem uma tecnologia muito grande. Ela é realmente, são veículos que, do ponto de vista tecnológico, os sistemas de freio são aprimorados, o sistema de estabilidade é aprimorado, mas não deixa de ser um veículo com um certo nível de insegurança. Ele precisa do equilíbrio do usuário. E para isso, o usuário, quando ele está numa motocicleta, ele está assumindo o risco. É verdade. E o nosso trabalho no CTM basicamente fazer com que essa pessoa, o não experiente, ou até mesmo o experiente, ele entenda esse risco que ele está assumindo na condução desse veículo. Porque nós temos um comportamento, o comportamento humano ele é muito cheio de detalhes, né? Você pega, por exemplo, uma via que tenha toda a infraestrutura de segurança viária. Ela foi recentemente requalificada, você coloca ali um bom pavimento, você bota uma boa sinalização, um nível de conforto bom nessa via, mas o que ocorre é que muitas vezes o usuário, ele por ter todo esse conforto, ele acaba assumindo mais risco. E esse risco para o motociclista, que é o nosso público-alvo do CTM, ele é sim o fiel da balança. Ele pode ser aí o elemento que vai fazer com que aconteça o acidente. Então, todo esse treinamento que é dado no CTM, ele foi desenhado do ponto de vista muito psicológico. Então, a gente tem um treinamento um pouco diferente até do treinamento que se dá na autoescola, por exemplo, onde a gente não vai ensinar, apesar de serem agentes de trânsito muito experientes, né, que os instrutores eles são motociclistas batedores, estão todo dia no contato com a motocicleta, mas eles não vão. Você não vai ter uma instrução falando que, olha, essa placa... um pouquinho o microfone. Pronto, essa placa, ela é proibido e você não é bem assim a instrução. É uma instrução mais prática para que ele entenda o risco dele. E tanto o experiente como o novato, ele vai ter esse nível de risco bem aflorado na memória dele. E uma outra característica também do público que é motociclista são aquelas pessoas que aprenderam a dirigir com o pai, com o avô, e que já roda há muito tempo, né, mas não tem a carteira, ou tiraram a carteira há pouco tempo e não tem noção alguma de como dirigir, quais são as partes teóricas e de que forma que ele pode agregar e não ser um risco no trânsito, né? Perfeitamente. Isso. O motociclista, geralmente, como foi colocado, ele vem cheio de vícios. E esses vícios o tornam ainda mais vulnerável. E a gente vai trabalhar justamente na identificação desses vícios, tentar corrigi-los. Mas nessa parte de comportamento, a gente busca sempre trazer essa questão mais realista do que está acontecendo hoje em via pública, mostrando para ele tanto a questão dos dados, como a questão da realidade dos nossos hospitais públicos, onde, na sua grande maioria, os pacientes vítimas de trauma são vítimas de acidente de trânsito e estavam em motocicleta. Então, esse impacto que é colocado para eles também é para que eles tenham consciência e mudem o seu comportamento. Porque nós já percebemos que com a mudança de comportamento a gente consegue, sim, reduzir acidente. Na verdade, levar consciência nunca é demais, né? E falando desse levar consciência, a gente tem um número de quantas pessoas já passaram, né, pelo treinamento? Nós temos, o centro de treinamento ele é bem recente, na verdade, né? Ele foi ano passado, em março do ano passado, e nós temos aí aproximadamente 600, 700 pessoas que foram treinadas, já passaram pelos bancos lá do centro de treinamento, e nós temos uma instrução básica montada de 4 horas aulas, onde praticamente a metade é uma instrução teórica, mas o restante é uma instrução prática. A instrução teórica ele tem esse entendimento do risco do veículo e de como ele vai trabalhar esse risco para evitar o acidente. Mas também nós temos uma instrução de mecânica básica, né? E uma instrução num circuito que é especialmente montado para esse tipo de usuário. Então ele vai ter as 3 pontas, né? Isso. No treinamento teórico, a gente vai ter um foco em comportamento, direção defensiva, que é muito importante.
a gente faz um apanhado sobre legislação de trânsito, porque eles também têm que entender o que diz as normas. Embora sejam habilitados, muitos já esqueceram e desconhecem determinadas normas e por isso se colocam ainda mais riscos. Quando a gente chega na parte prática, a gente vai dar uma aula de postura. Por que postura? Parece não tão importante, mas a postura com que você conduz o seu veículo influencia diretamente no acidente. Um exemplo muito claro que nós colocamos nas nossas aulas são o número elevado de pacientes que nós encontramos, vítimas de trauma, principalmente no IJF, onde eles têm amputação dos dedos dos pés e ou do pé inteiro. Por quê? Ele vai conduzir a sua motocicleta com os pés voltados para baixo. Parece uma questão muito simples, mas na hora do acidente é o local onde vai ter o maior impacto, vai ter a maior lesão. Muitos usam chinelo ou estão descalços, com os pés totalmente desprotegidos e acabam perdendo o pé ou os dedos dos pés. E quando a gente mostra, por exemplo, imagens reais de vítimas que perderam os dedos, para ver a importância do calçado, aí eles já mudam mais o seu comportamento também. Às vezes precisa chocar para ter a mudança, né? A gente já tem uma data prevista para a retomada? Como é que está funcionando essa questão de poder voltar até essa aula prática? Pronto, a nossa equipe ela já está até atualizando todo o material de instrução, né? E nós estamos apenas aguardando o retorno das aulas escolares. Sim. E o serviço do centro de treinamento era gratuito. Nós já estamos buscando até parcerias com empresas, com outros órgãos. Nós temos muito essa questão da parceria, mas o que a gente precisa da parceria é trazer o usuário para a gente, para que a gente possa ajudar esse usuário, ensinar esse usuário. E cada pessoa instruída no nosso centro de treinamento é uma pessoa que ela vai ter um comportamento mais seguro. Ele vai evitar infrações de trânsito que têm um risco de comprometer a segurança dele e dos demais usuários. Ele vai ter também aí temos até um elemento disseminador dessa cultura de segurança viária. Porque o elemento motocicleta, ele está totalmente integrado na dinâmica da mobilidade da cidade, de todas as cidades, de modo geral. Nós tivemos uma evolução muito rápida do elemento motocicleta nessas vias das cidades em geral. Para você ter uma ideia, na década de 80, era um grupo muito pequeno de motociclistas. Mas, até pela questão da própria ineficiência do transporte público, os incentivos fiscais que facilidade, tiveram, né, as facilidades, a eficiência energética desse veículo, ele é um veículo muito barato, né? Até mais barato que o próprio transporte público, né? Se você for pegar a questão de custo-benefício em relação ao valor do quilômetro rodado, né? Então, a gente teve uma popularização muito grande desse veículo. Uma linha crescente em pouco tempo. Né? E a legislação de trânsito, o Código de Trânsito Brasileiro, ele veio para justamente conter essa quantidade crescente de acidentes, né, quando ela foi promulgada. Mas o fenômeno motocicleta acabou amortecendo essa capacidade que a lei teve de conter. Por quê? Porque a gente teve um período de um crescimento muito grande dessa frota de veículos e a própria engenharia de tráfego ela não está muito bem preparada para esse veículo. Você vê nas vias, de modo geral, pouca infraestrutura para tratar esse veículo. Então, o comportamento humano ele passa a ser, então, ainda mais importante para se evitar essa acidentalidade viária desse tipo de veículo. Com certeza. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre os impactos positivos do centro de treinamento para os motociclistas. A gente volta já. Estamos de volta. No ano passado, 198 pessoas morreram no trânsito, destas 44,2 eram usuários de motociclista. Pegando esse triste número, né? Eu queria saber quais são as principais características ainda, além da falta de informação, que levam a esse número ser tão grande, né, aqui na nossa capital. A gente tem uma frota desse usuário que é crescente e se a gente for pegar o panorama atual, você tem aí um período de pandemia onde essa frota de motocicletas ela foi até responsável por boa parte da logística urbana da cidade,
Então, houve um crescimento muito acentuado desses usuários. Muita gente que até perdeu o emprego foi para esse tipo de atividade. Então, nem tinha experiência, né, Nem no tinha a caso. experiência necessária, né? E em um momento onde as vias estavam muito vazias. É Então, verdade. nós tivemos aí, nesse período de pandemia, e a gente teve que acompanhar isso dia a dia, até para poder direcionar o foco da fiscalização, que não pode deixar de haver fiscalização, porque a fiscalização ela faz com que a pessoa fique atenta ao comportamento seguro. Então, dia a dia, o que a gente notou é alguns fatores, como a velocidade, pelas vias estarem mais livres, e também até por essa sensação de impunidade, porque as equipes de segurança elas estavam direcionadas para a contenção da pandemia, mas estavam fazendo também alguma atividade de controle de fiscalização de trânsito, mas o grande foco era o controle da pandemia. Então, isso criou um comportamento inseguro nesses usuários. Então, e no momento que há uma retomada e que as pessoas elas estão até migrando do transporte público para o transporte individual. Então, o risco é ainda maior nesse período, por isso que se precisa de uma ação ainda mais efetiva. A intenção da AMC é que a gente possa fortalecer o centro de treinamento e ele vai trabalhar juntamente com esse esforço de fiscalização e com o esforço de educação também nas ruas. Então, o que pode contribuir para esse acidente desse usuário? É o veículo que já tem a sua vulnerabilidade, como já foi falado por natureza, é a própria infraestrutura da cidade, de um modo geral, as intervenções para a motocicleta elas não são muito bem postas, né? Agora que essas intervenções estão surgindo, como a área de espera para motociclista, que é uma intervenção interessante que a cidade já tem de padrão já. Em cada sinal tem uma área só para eles, cada sinal a gente tenta implementar, que ela evita um tipo de acidente quando o semáforo abre e há aquela transposição de faixa, né? Mas existem outras infraestruturas que até inofensivas, que são até muito boas para o veículo normal, para o automóvel, mas que eles são um risco para o motociclista, como a questão do guarda-reio, por exemplo, né, que ele pode até maltratar ainda mais no caso do acidente. Então, assim, são vários elementos que fazem com que esse veículo ele seja um veículo que há de se ter mais cuidado. Com certeza. E trazendo o gancho, né, da importância de se fazer esse treinamento, da importância de estar atento, né, pensando até, quem sabe, numa obrigatoriedade, as próprias empresas que pegam esse motociclista, vê os benefícios, né, desse curso. Elas procuram vocês para que tenha, por exemplo, a lista desses motociclistas que fizeram para chamar para trabalhar, por exemplo, de delivery e etc. Sim, nós temos, inclusive, nós somos procurados, temos uma lista de espera de diversas empresas que estão trazendo os seus funcionários e muitas dessas empresas nos relataram o que aconteceu após o treinamento. Nós temos um exemplo muito claro de uma empresa aqui de Fortaleza, onde ela tinha em média de 3 a 5 acidentes mensais com seus motociclistas. 100% deles passaram pelo nosso treinamento. Após o treinamento, já estava no 4º mês seguido com 0 acidentes. Olha aí. Então, assim, o comportamento deles foi modificado, eles se conscientizaram de como eles deveriam se comportar conduzindo a motocicleta, principalmente em horário de trabalho, e nós conseguimos esse número bem significativo com algumas empresas. Com certeza. Esse trabalho, ele é um trabalho que, na verdade, o grande objetivo era a gente até aumentar a quantidade de centros de treinamentos na cidade, porque esse público é um público que está crescendo dia a dia, né? E essa situação dessa empresa em específico e de outras empresas, ela está fazendo com que a gente tenha parceria com essas empresas, com esses usuários, justamente para ter essa instrução de segurança viária como um elemento até de seleção. Sim. Então, muitas vezes o usuário ele está lá, ele tá se colocando para uma vaga e ele tem um adicional aí. Ele é uma pessoa que já teve aí um treinamento bem especializado, ele pode ter um comportamento mais seguro, então já vira até um elemento aí de triagem. Com certeza. Até porque além da educação para ele,
também é um recurso a menos que essa empresa vai ter que gastar. Isso. Por exemplo, o senhor falou 4 acidentes por mês, Isso, né? Você exato. pega isso num ano, né? E isso que vai que acontece um acidente mais grave ainda, né? Então, isso é bem complicado. Quando nós conseguimos reduzir a acidentalidade viária, a gente também está contribuindo para a economia, para a saúde, gastos públicos Com relacionados certeza. a gastos hospitalares. Então, existe toda uma cadeia interligada e todo um prejuízo em virtude de um único acidente de trânsito. Nós costumamos falar muito para nossos alunos que a vítima do acidente de trânsito, ela não sofre sozinha. Ela nunca sofre sozinha. Sempre vai ter a família, vai ter o trabalho, vai ter outros componentes que vão sofrer junto com ela, que vão ter prejuízo em virtude de um acidente de trânsito. Então, eles têm que ter consciência disso. Eles não são um indivíduo, são um coletivo. Isso é importante. Esse pensamento de coletividade, essa consciência é muito importante, né? Mas, Porque existe ainda um pensamento errado de que achar que levar uma multa é muito ruim. Mas o ruim é o acidente, né? Porque pode ser uma multa você paga, né? E um acidente que a gente viu aí no início do bloco, que é gigantesco, né? Quantos são fatais? Nós temos um exemplo muito claro relacionado a isso, é a questão do capacete. Quando nós perguntamos à maioria dos motociclistas por que eles usam capacete, a resposta é unânime, para não levar uma multa. Só que quando a gente mostra a eficácia que tem o capacete na redução da probabilidade de morte em virtude de um acidente de trânsito, então eles começam a se conscientizar um pouco mais. Exemplo, muitas lesões são agravadas em virtude do motociclista não afivelar o capacete, não fechar. Mas por que ele não faz isso? Porque ele coloca o capacete com o único intuito, evitar a fiscalização. Então ele não prende. Só que no momento de um impacto, a primeira coisa que vai sair da sua cabeça antes dele tocar o solo é o capacete. Quando ele chega no chão, se o capacete não estiver afivelado, ele já bate no chão sem capacete. Então a gente mostra para ele isso, a importância de estar afivelado corretamente para que ele proteja mais a sua vida. E um detalhe que, até para que ele entenda o porquê da infração de trânsito. Por que é uma infração de trânsito não usar o capacete da forma correta? Porque é um risco para ele. Como também a questão da viseira, né? Existe um histórico com a epidemiologia toda em relação a isso, da questão daquele usuário que ele está sem a viseira e qualquer tipo de substância, até da poeira mesmo, vai afetar a visão. Então a legislação ela obriga que o usuário ele tenha a viseira, ela não precisa estar fechada, ela pode estar entreaberta, mas que os olhos eles precisam estar cobertos. Então a viseira é um elemento de segurança. O capacete é um elemento de segurança. Então, esses elementos eles são muito importantes, como também o retrovisor, que é um elemento do veículo, que muitos tiram porque acham mais bonito, mas que ele perde até a visibilidade, porque a moto ela é um veículo que ele é um veículo que tem uma pequena silhueta, né? Ele acaba até... Fica no ponto cego ali, né? Ele tem os pontos cegos dele, veículo, motocicleta. Ele tem que estar mais atento, porque tem a questão do equilíbrio que ele precisa ter. Então, ele tem que olhar para frente, mas ele também tem que ter a visão lateral para saber o que é que está ao redor dele. Qualquer tipo de interação com qualquer outro objeto, até mesmo com um pavimento, né, que não esteja bem preparado, ele pode ir ao solo. Um acidente. Além disso, ela é um elemento que, ela, por ser muito mais ágil e por ter essa pouca visibilidade, ela transita entre os pontos cegos dos veículos. E muitas vezes o usuário do veículo que está do lado, ele não consegue nem ver o motociclista. É verdade. Então, tem riscos adicionais. É um veículo que ele é extremamente importante, mas que precisa que a gente tenha uma consciência dos riscos que ele traz, para que a gente possa conduzir ele com a maior segurança possível. E desmistificar que é uma multa, né? Você está falando de vida. Né? Eu gostaria até de acrescentar algo sobre a viseira bem interessante. Nós, do Centro de Treinamento, nós realizamos um trabalho junto ao IJF, junto às vítimas de acidente de trânsito. A gente vai até o IJF, vai até essas vítimas, conversa com elas, escuta seus relatos, dá orientações, instruções sobre a questão, principalmente do uso da motocicleta. E eu conversei com um paciente que ele não usava viseira.
Parece uma coisa simples para muitas pessoas. Ah, não vou usar viseira porque eu sinto calor. Aí ele vinha numa determinada via e entrou uma abelha dentro do capacete. Aí ele perdeu o controle da motocicleta, caiu, quebrou o braço, a perna e a bacia. E isso tudo por quê? Por causa de uma viseira. E ele falou que a pior parte não foi essa. A pior parte é que a abelha ainda o ferroou. Foi um castigo por não estar utilizando a viseira. Exatamente. Né? Eu acho que assim, a moto ela é muito rica em detalhes, né? Que precisa de toda essa consciência. E para a gente que está em casa entender, né, como é que funciona esse centro de treinamento, vamos assistir o VT. Motociclistas sobre o comportamento seguro durante a pilotagem. O nosso principal objetivo é o resguardo da vida, é diminuir ao máximo o número de acidentes. Hoje os motociclistas são quem mais sofrem acidentes, são quem mais matam e quem mais morrem no trânsito dentro da nossa capital, em Fortaleza. Então nós entendemos que essa conscientização de uma postura de direção, de uma postura de pilotagem consciente e segura, ajuda a reduzir e muito os números de acidentes. O que a gente vê repercutir lá na ponta, né? Por exemplo, a gente diminui o número de internações no JF, a gente diminui os custos com a saúde, né? Com os gastos públicos com saúde, e a gente faz o principal, que é ajudar a manter a vida. Qualquer motociclista habilitado pode participar das atividades aqui do centro de treinamento. As atividades são gratuitas, divididas em 2 horas de aulas práticas e 2 horas de aulas teóricas. Ao final do dia, os motociclistas ganham um certificado por ter participado das atividades. O centro conta com mini pista de treinamento, onde os condutores podem testar suas habilidades, e um auditório para orientação e distribuição de materiais educativos. Dentro do treinamento teórico, a gente tem um foco muito grande na mudança de comportamento, mostrando para ele as consequências que podem ocorrer devido a comportamentos errados no trânsito. A gente também fala muito de direção defensiva, para que eles possam evitar acidentes, legislação de trânsito, porque se eles obedecerem às normas gerais de circulação e conduta que tem no nosso código, os números de acidentes também tendem a cair. Além disso, os motociclistas são orientados sobre o uso correto dos equipamentos de segurança, a fim de evitar sequelas graves por conta de acidentes de trânsito. De acordo com os índices, eles ainda são os que mais dão entrada no IJF após acidentes. O motociclista, nós sabemos hoje que é praticamente inviável você andar sem um capacete. Mas a gente observa ainda algumas condições onde não usa o capacete, ou que não usa o capacete corretamente, que é colocando a fivelinha, o cinto, para poder dar maior segurança. O serviço no centro de treinamento funciona de segunda a sábado, mas está suspenso por conta do decreto municipal. Bacana. Bom, aproveitando a deixa, né, quais são as principais infrações que a gente encontra hoje, né, além do capacete? Quais são as outras infrações que fazem parte dessa rotina? Pronto, de um modo geral, principalmente agora nesse período de pandemia, né? Sim. A gente vê aí um comportamento do motociclista, por conta até dessa questão da logística, né? Do entregador, né? A gente tem aí encontrado problemas relacionados à circulação em geral, né? Basicamente. A questão do desrespeito à própria sinalização da via, ao semáforo, à contramão de direção. Existem aí algum histórico até desse usuário pegar também e entrar numa área que é uma área destinada ao ciclista. Isso é uma infração muito grave, porque traz aí um risco até muito maior até para o outro usuário. Mas dentro de todas essas infrações, ainda temos aí uma grande quantidade de usuários que não entenderam, e por isso precisa da instrução, o valor de usar os equipamentos de segurança. O capacete é algo essencial. O capacete ele preserva a vida desse usuário. E é uma coisa tão simples, é afivelar uma cinta jugular, que é aquele cintozinho do capacete, é botar a viseira baixa, né? Não precisa nem cobrir os olhos, precisa só cobrir os olhos, não precisa estar totalmente fechada. E no centro de treinamento, apesar da legislação ela não obrigar, mas nosso instrutor, ele está todo preparado. Olha, ele tem uma bota apropriada, ele tem esse equipamento para no caso de um acidente. Sim. Quando ele for pegar a moto, ele vai ter também a cotoveleira, né? As luvas.
Então, a gente estimula esse usuário a também ter esses equipamentos que, embora a legislação ela não obrigue, mas é a consciência desse usuário que vai fazer com que ele tenha uma vida mais segura e uma vida mais tranquila. Entrando agora na parte da motocicleta, questões que nós identificamos muito, que favorecem a colisão, favorecem um acidente, é justamente essa questão da falta de manutenção do veículo. Por já ser um veículo barato, muitos não prezam pela sua manutenção. Um exemplo muito claro que a gente encontra é a questão dos pneus desgastados. O pneu desgastado ele não vai ter a mesma aderência ao solo no momento de uma frenagem. Automaticamente ele vai ter uma área maior de frenagem e o risco maior de um atropelamento, de uma colisão. A questão também de verificar as pastilhas de freio, como é que elas estão. Então, quando esses motociclistas vão para o nosso treinamento, nós fazemos uma vistoria nos seus veículos, identificamos quais são esses problemas que estão acontecendo nos seus veículos, para que eles tratem imediatamente de consertá-los, de fazer essa manutenção preventiva, para evitar acidente também. Com certeza. E a pessoa entende o porquê que quando ele altera algum equipamento do veículo, ele acaba cometendo uma infração, né? A questão do retrovisor, né? A questão até da própria descarga, né? A rabeta da motocicleta, né? Então, esses elementos, para que ele entenda por que isso é infração. Por quê? Porque traz um risco para você, o usuário. Né? Então, ele precisa entender, até para ele poder ter até um comportamento mais seguro e favorecer também o nosso trabalho. Porque o trabalho da MC é fazer com que as pessoas tenham segurança. E o trabalho do agente, ele trabalha muito com essa visão daquela pessoa que ela tem que coibir a infração. Mas se a infração ocorrer, aí o agente ele tem a obrigação de fazer aí o procedimento legal, ele não tem autonomia em relação a isso. Então, o trabalho do CTM, ele é um trabalho preventivo. É para que a gente não tenha a infração acontecendo, porque quando a infração ocorre, a gente vai ter o acidente. E quando o acidente ocorre, quem sofre é o usuário, é a família dele, é a população da cidade de Fortaleza e do Brasil que vai sofrer. Com certeza. Bom, no último bloco nós vamos conhecer as outras ações da MC para a educação no trânsito e as dicas, tá bom? A gente volta já. Estamos de volta e você está no Notícias de Fortaleza. Pauta de hoje, Centro de Treinamento Motociclista da MC. Bom, explica para o pessoal de casa antes a respeito da estrutura que a gente viu um pouco no vídeo, né? Então tem toda uma estrutura para a gente trabalhar, digamos assim, os 3 pilares, né, dessa renovação, desse levando conhecimento e também desse informação para esses motociclistas, né? Então a gente tem a parte de treinamento teórico. Como é que funciona essa parte? Pronto. Essa instrução ela foi montada com muito cuidado, na verdade, porque ela tem que ser atrativa para o usuário. E quando esse usuário ele chega lá e ele tem uma instrução com profissionais que são extremamente dedicados e também especialistas na condução da motocicleta, tem um nível de treinamento muito superior ao motociclista em geral, e que fala a linguagem, que conhece os equipamentos, que conhecem a fiscalização, que conhece o comportamento, porque são também motociclistas. Então, isso torna atrativo. A linguagem é apropriada para cada grupo. Uhum. E o que nós temos com muito até satisfação é que aquela pessoa que passa pelo treinamento, que às vezes chega até assim porque foi obrigado, porque a empresa disse, vá lá, faça o treinamento, que é importante. Ele passa para o colega e diz, cara, lá é muito legal, lá é muito bom. Os instrutores, eles são muito bons, sabem muito, ensinam para a gente muito. E a gente já pegou muitos relatos como esse, que a gente guarda esses relatos, da pessoa dizendo, vá lá, cara, que é muito bom, que você vai ter instrução, que os caras falam a nossa linguagem, que eles querem cuidar da gente. Porque até quando a gente está fiscalizando, quando ele está fazendo uma autuação, e muitas vezes até removendo o veículo, ele está cuidando de você. Porque é o seu comportamento que está errado, né? Então, o centro de treinamento, ele tem essa
aliás, a instrução, ela tem esse objetivo de ser atrativa. E para isso mesmo, que ela tem que oferecer algo a mais. A psicologia que está por trás de cada instrução, cada frase que é dada lá no treinamento, ela foi estudada para isso. Nós pegamos muitos manuais de segurança viária, manuais de direção defensiva. A gente teve que compilar tudo isso. Eles passaram praticamente 2 meses só trabalhando nessa linguagem para chegar nesse usuário. E também falando um pouco sobre até a manutenção preventiva desse veículo. Para o usuário que ele sai de lá, ele vai saber fazer aquela manutenção preventiva de primeiro escalão. Ele não precisa levar na oficina, ele mesmo vai saber, ó, esse elemento aqui eu preciso ajustar, senão eu caio. Isso aqui eu preciso trocar, senão eu caio, né? Isso aqui é um perigo, senão então vou trocar porque eu não quero cair, né? Então, e além dos exercícios de maneabilidade, porque lá ele vai fazer o slalom, ele vai aprender a frenagem, ele vai aprender como ele tem que olhar, o que é que ele tem que visualizar, né? Então, é algo muito importante e algo que é essencial. Primeiro, eles fazem o exercício. Eles mostram como é que é o exercício. E fazem até com um nível de velocidade até um pouco maior, para dizer, ó, é possível, mas vocês vão nesse nível. Então, para ter a segurança. Então, não tivemos até hoje nenhum acidente no nosso treinamento, porque o próprio instrutor ele acompanha a moto, por isso que a velocidade não pode ser grande, né? E é tudo feito com muita segurança e foi tudo preparado com muito cuidado. Isso é que é o grande diferencial dessa instrução. E falando de diferencial, a gente comentava no intervalo a importância de fazer investimento, né, naquilo que não necessariamente é obrigatório, né? Então, queria só que você deixasse essa mensagem final, né, da importância de fazer investimento em você, é um investimento para a vida, né? Isso. Para a gente encerrar. Uma dica que a gente deixa hoje é: se preocupe com você. Então, adquira um capacete de melhor qualidade. O capacete é de uso obrigatório, mas nós sabemos que existem diversos tipos de capacete. Porque na hora do acidente, a qualidade do seu capacete vai ser fundamental para salvar a sua vida. Outra coisa, embora não seja obrigatório, nós recomendamos o uso de equipamentos de segurança. Quase todas as lesões advindas de um acidente com motocicleta são de membros inferiores. E uma joelheira, uma caneleira, você equipado com ela, você vai reduzir muito a possibilidade de acidente. Outra coisa, nossa legislação, ela não proíbe que o motociclista conduza sua motocicleta descalço, mas não é recomendável. Por quê? Porque qualquer acidente que venha a acontecer, os seus pés estarão totalmente expostos ao asfalto, à abrasão, a queimaduras, a lacerações e fraturas. Então, sempre conduza sua motocicleta calçado, de preferência com uma bota. Caso não seja possível, use um tênis, mas nunca de chinela. Chinela é proibido pela legislação. Então já fica aí de exercício, né, para o final de semana, ver as suas prioridades, né, prioridade da vida. Bom, muito obrigada pela participação de vocês. Espero vocês aqui em breve para que a gente possa trazer notícias boas e o retorno do centro de treinamento. Tá bom? Satisfação. Bom, o Notícia de Fortaleza fica por aqui, mas você aí continue com a nossa programação. Já já tem o Giro Fortaleza com a minha amiga Daniele Campos. Até mais.